Olá, vamos então à solução do exercício 1 da atividade complementar 2. O exercício 1 solicitava um projeto para programar as classes triângulo, quadrado, círculo e main-app conforme os exemplos mostrados nos tópicos de estudos. Na classe main-app, de acordo com o conteúdo do e-book, então eram para se fazer instanciações de objetos do tipo triângulo, quadrado e círculo, executar o programa e verificar as saídas. Então, para criar esse projeto, eu vou usar a IDE IntelliJ, como será nosso costume aqui na disciplina. Vamos criar aqui um projeto, chamar de PRJ de projeto, ATV de atividade, complementar 2, exercício 1, que trata-se então das figuras geométricas. Esse projeto eu vou declarar como Maven, manter para localização para gravar o projeto na pasta PO, Programação Orientada a Objetos. Vou desmarcar a opção Add Sample Code, haja vista que nós vamos criar todas as classes. No Group ID aqui, vou criar um pacote que eu vou chamar aqui de br.edu.ifsc.fln. Mais adiante a gente vai entender o que significa, né, essa nomeação do Group ID, né, que basicamente é o domínio da organização ao contrário. Isso tem, né, depois uma explicação. Vamos criar o projeto, então. Na pasta SRC é onde a gente vai fazer a programação. SRC, source, que quer dizer fonte. E nesta pasta Java é onde nós vamos então criar os códigos fontes do projeto. Então aqui basicamente a gente vai criar uma classe Java e o nome desta classe a gente vai chamar de classe conforme o exercício, né? A classe triângulo, que será a primeira classe que a gente vai criar aqui. Nessa classe triângulo a gente vai fazer os códigos como no e-book. Então, para a gente ganhar tempo, eu vou pegar o conteúdo que está no Git, conforme a orientação, né, no e-book, onde estão os códigos fontes, e vou colar eles aqui. Então, aqui basicamente só para vocês verem como que vai ficar a solução, né? Então, a classe triângulo ela tem dois atributos, que é a base e a altura. Tem um método construtor de classe sem parâmetro, onde os atributos base e altura são inicializados com o valor 0. Esse F é porque base e altura foram declarados como float, então são valores reais em ponto flutuante, que naturalmente o valor 0.0 ele é um tipo double, e nós então vamos forçar aqui a solução assumindo que esse 0.0 é um tipo float. A diferença aqui é que o float precisa de 4 bytes para armazenar o valor e o double naturalmente ocupa 8 bytes. Então, se eu não coloco o F, ele está querendo colocar 8 bytes em 4 bytes, o que não seria suficiente para esse float, não é um espaço suficiente para armazenar um double. Então a gente diz aqui, eu quero assumir que esse valor é float. Então é isso que está acontecendo. Temos um método construtor sobrecarregado, que é o método triângulo, que tem base e altura como entrada, e
que esses valores das entradas dos parâmetros são usados para inicializar os valores dos atributos. Mais adiante, esses conteúdos serão devidamente explicados. E o método desenhar, para dizer que está desenhando um triângulo, né? E um método calcular área, que vai ser útil aqui para calcular a área de um triângulo. Então, baseado nos atributos, os métodos de uma classe operam sobre esses atributos para encontrar então um valor mais apropriado. Assim, a gente vai ver nos demais conceitos na disciplina de que classes elas têm características que são representadas por atributos e métodos ou comportamentos. Atributos diz respeito ao que a classe é, né, as características dela enquanto o que ela é, e os métodos, o que é possível fazer, né? Então aqui a gente sabe que será possível, a partir da classe triângulo, desenhar um triângulo e calcular a área de um triângulo. A próxima classe é a classe quadrado. Então aqui a gente já vai criar um novo arquivo, né? Vocês vão ver, diferentemente do que a gente fazia em exercícios anteriores, é que o programa vai começar a ter vários arquivos. Cada arquivo normalmente representa uma classe que é a representação de um objeto do mundo real. Então nós vamos criar agora a classe quadrado. Então nós temos aqui a declaração, né, a classe quadrado, e essa classe quadrado ela terá como código atributos e métodos de acordo com o que já foi explicado no e-book. Então, um atributo quadrado, o quadrado tem como atributo o lado, e terá também os métodos para desenhar. É claro que aqui a gente não vai fazer o desenho da figura geométrica propriamente dito, mas quando esse método for chamado, a gente vai exibir uma mensagem de que um quadrado está sendo desenhado, só para a gente perceber como que funciona a chamada desses métodos. Aí nós temos o método calcular área, que retorna, né, baseado no atributo lado, né, a área de um quadrado, que é calculado por lado vezes lado. Precisamos também, de acordo com o exercício, a classe círculo. Então vocês já vão percebendo, né, o projeto vai tendo uma série de classes, agora vai ganhar mais uma classe, que é a classe círculo. Vocês também devem estar notando o uso de letras minúsculas e maiúsculas ao declarar identificadores, né, de classes, de atributos, de métodos. Haja vista que Java ele faz diferenciação, e a forma como a gente escreve, né, os identificadores, eles já vão dizer muito do que a gente está programando. Por exemplo, identificar quando é uma classe, quando é um método, quando é um atributo, quando é uma constante, quando é um literal. Então isso tudo vai nos ajudar na interpretação do código. Então a classe círculo agora, ela vai ter aqui então o bloco de instrução da classe, onde nós vamos escrever, né, os códigos da classe círculo. Então, o que vai ter na classe círculo? Né? A classe círculo vai ter o atributo raio, o método e os métodos para desenhar e para calcular o raio. Vamos ver isso aí então. Basicamente, o atributo raio, o método para desenhar um círculo quando solicitado, e o cálculo da área, né, de um círculo, que é dado pelo valor de π multiplicado por raio ao quadrado, ou seja, raio vezes raio, né? Então, isso vai nos dar a área de um círculo. O uso de met.py, aqui eu estou dizendo que estou usando uma classe matemática que é do próprio Java, e π
escrito todo em maiúsculo aqui, quer dizer que a gente vai usar a constante π, que é determinada pela classe math do Java. Então, se eu tentar colocar π minúsculo, tudo minúsculo, ele não entende isso. Constantes em Java são identificados por valores, por um identificador escrito todo em maiúsculo. Então, π já é pré-definido, né, um valor clássico de π conhecido da matemática aí, e com alta precisão neste caso. Mas claro, eu também poderia, para fazer esse cálculo, colocar um valor aproximado, tipo 3.14.15, né? Quer dizer, 3.14.15, não, 3.14.15, e aí vai um número mais extenso, né? Ou 3.14 somente, depende de como a gente quer tratar a precisão desse valor. Mas, de fato, o que a gente consegue de maior precisão é usar a constante pré-definida na linguagem, né? Usando o math.p. Bom, essas são classes, né, que representam, né, objetos do tipo círculo, quadrado, triângulo, mas não podemos dizer ainda que são objetos, tá? Então são classes, são representações que dizem o que é, né, essa representação e o que é possível fazer com ela. Então, como vocês vão perceber nos exemplos que a gente vai implementar, sempre que a gente quer entender como que é o funcionamento dessas classes, os comportamentos delas, como que a gente vai trabalhar os dados, né? A gente normalmente vai ter como exemplo uma classe que eu vou chamar de MainApp, né? Conforme solicitado no exercício, né? A aplicação principal. Essa classe MainApp, ela normalmente aqui para a gente poder executar o programa, ela vai ter um método, que é o método main, né? Que é escrito com public, static, void, main, com os argumentos string, args, né? Então é basicamente isso que a gente vai declarar no main. Essa implementação ela é tão comum que as IDEs normalmente têm atalhos para construir automaticamente esse método, que, por exemplo, digitando as iniciais P, SVM, Public Static Void Main, pressionando o Tab aqui no IntelliJ, ele monta, né, a estrutura deste método, onde a gente vai fazer a implementação, então, para criar objetos do tipo triângulo, círculo, quadrados, né, para vocês entenderem exatamente como é que funciona a criação desses objetos. Então, se a gente, por exemplo, quer exibir alguma mensagem, usamos aqui o método println, por exemplo, para exibir a mensagem em figuras geométricas. Né? Então, o println ele vai imprimir a mensagem, fazer uma quebra de linha. Aí, se a gente quiser trabalhar com qualquer figura geométrica, antes de mais nada, a gente precisa de uma variável. Por exemplo, se eu quero um círculo, então eu vou dizer aqui que a variável círculo, por exemplo, né, escrita toda em minúsculo, a variável do tipo class círculo, né, ela vai ser uma variável de referência para um objeto do tipo círculo. Esse objeto ele não existe ainda, ele passa a existir a partir do momento que a gente fazer a instanciação, usando a palavra reservada new e o nome de um método construtor de classe, que a gente vai ver também como que feito esses métodos que são chamados de construtores, né? Que servem para instanciar objetos. Então, por exemplo, se eu fazer isso daqui, eu estou criando na memória um objeto círculo e atribuindo para a variável de referência, círculo, o local onde esse objeto está na memória. Então a gente sempre faz isso. Por exemplo, se eu quero criar um triângulo, eu vou ter a variável triângulo, poderia chamar aqui de T1, T2 ou triângulo 1, se eu quisesse mais triângulos, né? Mas enfim, aí a gente precisa instanciar. Eu não posso aqui, por exemplo, instanciar, por exemplo, um triângulo, né? Se a variável é triângulo, dizer que eu vou instanciar um círculo. Isso aí vai ser tipo incompatível. Né? Então não dá para colocar numa variável que espera um triângulo, tentar colocar um círculo. Né?
Então aqui nós vamos fazer uma instanciação compatível de triângulo. A mesma coisa se eu quisesse criar, né, quadrados. Então, uma coisa é declarar a variável, outra coisa é instanciar. Inclusive, eu posso fazer isso em linhas diferentes, não precisa ser exatamente na mesma linha, né? Então, pode ser feito dessa maneira também. Uma vez que a gente determina, né, o valor, essas variáveis de referência, né, se a gente, por exemplo, tentar calcular uma área de um círculo, vamos supor aqui, ó, área de um círculo, área do círculo, né? Se eu tentar fazer isso aqui agora, tentar exibir aqui através do método círculo, ponto, calcular área, né? Exibir qual é a área do círculo. Se eu executar isso daqui, ele vai me dizer que a área do círculo é zero. Então vamos ver aqui, ó, ao executar esse programa, está compilando aqui. Então olha só, a área do círculo é zero. Óbvio, né? O círculo, para fazer o cálculo, né, executar essa operação aqui, eu estou usando então a variável de referência círculo e pedindo para calcular a área desse círculo. Mas se observarmos, né, um círculo ele precisa de um raio para fazer esse cálculo. Olha só, né, ele precisa do raio. O raio ele não tem, é zero ainda. Inclusive, se eu tentar exibir aqui o valor deste raio do círculo, né, nós vamos ter esse valor zero também. Então vamos tentar aqui, ó, círculo, né, círculo, ponto. Como que eu vou saber aqui agora o raio desse círculo? Deixa eu ver aqui, ele está público, ok. Então, se eu vou aqui, ó, raio, né, ele vai exibir o valor zero também. Vamos ver aqui. Olha só, como resultado, né, vai dizer aqui que o raio é zero e a área do círculo também é zero, certo? Então, para isso, a gente precisa, antes de mais nada, né, informar aqui qual que é a área do círculo, né? Então, desculpa, qual é o raio do círculo? Então, aqui a gente vai informar aqui um valor para esse raio. Vamos colocar aqui, por exemplo, 2.0f, né? Então, eu determinei isso. Agora sim, ele vai exibir esse 2 e também a área desse círculo baseado nesse raio de tamanho 2. Vamos verificar se funciona mesmo. Então, olha só, né? Dado um raio de 2, né, a área do círculo vai ser encontrada a partir deste cálculo aqui. Ele vai determinar aqui que a área do círculo é 12,56 e por aí vai, certo? E assim a gente faz também, né, para os demais objetos, né? Eles não têm valores ainda. Se a gente quiser operar os valores, a gente tem que determinar aqui quais são os valores. Por exemplo, ó, se eu pegar e colocar que o triângulo tem base 4 e altura 6, agora também nós podemos, por exemplo, desenhar o triângulo e exibir a área dele. Vamos ver aqui, ó, esse método, né, que vai exibir aqui, ó, desenhando um triângulo. Vamos ver qual que é o comportamento aqui, ó. Então vamos ver se ele desenha mesmo e se vai ter uma área. Olha só, vamos lá, vamos executar o programa. Então, se executarmos agora o projeto, né, a gente vai ver o resultado exibido no console aqui, que o triângulo está sendo desenhado, ou seja, desenhando um triângulo, e a área desse triângulo. A mesma coisa vai ocorrer se eu determinar aqui um valor para o atributo quadrado, né? Ou melhor, lado, né, do quadrado. Então, quadrado.lado, determinar aqui o valor 3. E se mais adiante eu desejar saber qual é a área desse quadrado, né, a gente pode executar então as operações aqui. Por exemplo, quadrado.desenhar, ele vai desenhar o quadrado. E se eu quero calcular a área desse quadrado, então vou usar isso pelo método calcular área do quadrado. Então,
eu sempre tenho que prestar atenção no nome da variável de referência, que é a variável que vai executar a operação. Então, se eu executar agora, né, então nós vamos ter aqui o resultado de que é, todas as mensagens que já foram solicitadas para exibir, né, desde o raio do círculo, a área dele, depois a mensagem de que está desenhando um triângulo, o valor da área desse triângulo, que está desenhando um quadrado, e por fim aqui a área do quadrado. Então, basicamente nesse exercício, para vocês entenderem, a ideia aqui era exatamente montar a estrutura do projeto com as classes círculo, quadrado, triângulo e a classe MainApp para interagir com essas classes por meio da instanciação de objetos e o uso, né, de atributos e métodos associados às variáveis de referência, seja círculo, triângulo ou quadrado. É isso, espero que vocês tenham entendido. Bons estudos!